Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver mais uma questão da banca IDECAM. Então galerinha, essa questão ela foi cobrada em 2015. É uma questão que ela envolve o conteúdo de teoria dos conjuntos, tá? Uma questãozinha bem massa aí. Então vamos lá. Então ela fala mais ou menos assim, ó. Em uma festa, os convidados presentes devem escolher pelo menos um e no máximo dois tipos de bebidas. Então circula ou destaca essa informação, certo? Ó, isso aqui é importante. Ó. Por quê, professor? Porque isso aqui vai fazer parte da interpretação da questão. Dentre os três tipos, nós temos refrigerante, vinho e água. Então, essas são as três bebidas que foram disponibilizadas. Sabe-se que 28 convidados escolheram tomar refrigerante. Então, vou dizer o seguinte: ó, R representando refrigerante, então ao todo foram 28. 19 escolheram vinho, então vou chamar aqui V representando as pessoas que tomaram vinho. 22 escolheram água, então água, ao todo foram 22 pessoas. Aí ele continua e fala assim: assim, nessa festa compareceram 57 convidados, então o número total de pessoas 57 convidados e apenas 5 escolheram vinho e também água. Pessoal, cuidado. Aqui eu tenho uma interseção, certo? Professor, por que uma interseção? Porque ele fala assim, ó, 5 pessoas escolheram vinho e o Ezinho no conjunto, né, em teoria dos conjuntos, isso equivale a uma interseção, certo? A ideia do ou seria a ideia da soma, da união, né? Então, cuidado. Então, aqui eu tenho uma interseção. Então, nós temos o seguinte, ó. Então, as pessoas que tomaram vinho e tomaram também água, ao todo foram 5 pessoas. Beleza. Aí ele traz o comando da questão. Então, o comando da questão está aqui no finalzinho. O número de convidados que escolheram apenas refrigerante equivale a quanto? Então, cuidado nessa palavrinha aqui, ó. Apenas, certo? Por quê, professor? Porque ele poderia induzir a você a marcar aquelas pessoas que tomaram refrigerante. Mas ele quer as pessoas que tomaram apenas refrigerante. Então tem uma exceção aí que nós vamos ter que retirar. Certo? Então nós vamos encontrar o número de pessoas que tomaram refrigerante apenas. Então quantas pessoas foram? Então vamos lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar aqui o diagrama, certo? Usar o diagrama de Venn. Então nós vamos ter aqui as pessoas que tomaram refrigerante. Eu vou ter o outro conjunto representando as pessoas que tomaram vinho e um terceiro conjunto, as pessoas que tomaram água, certo? Então eu vou chamar aqui três conjuntos para a gente entender essa questão de forma melhor. Pessoal, a primeira informação que eu destaquei aqui logo no início, que eu chamei a atenção de vocês, ó, é justamente a interpretação inicial da questão, certo? Então nós temos aqui que as pessoas escolheram ou uma bebida ou no máximo duas. Quer dizer, não teve nenhum convidado que escolheu as três bebidas. Então essa interseção aqui das três, ó, vai ser zero. Por quê? Porque eu não vou ter nenhuma pessoa que tomou as três. Beleza? Então você já coloca zero aí. Vamos lá. Eu tenho uma outra informação aqui dentro da questão. Ó. Ele fala que as pessoas que tomaram vinho e água ao todo foram 5. Então isso aqui é uma interseção. Então eu venho aqui e ponho essa quantidade entre aqueles dois conjuntos, né? Entre vinho e água. E na sequência, eu vou chamar aqui X as pessoas que tomaram refrigerante e água, que eu não sei quantas foram, e eu vou chamar aqui de Y as pessoas que tomaram refrigerante e vinho, certo? A interseção de refrigerante e vinho. Pronto, a partir daí nós vamos montar usando a relação dos três conjuntos. Então eu vou ter o número de pessoas que tomaram refrigerante, vinho e água vai ser igual a quem? Eu vou somar os três conjuntos, então o número de pessoas que tem aqui que tomaram refrigerante, mais o número de pessoas que tomaram vinho, mais o número de pessoas que tomaram água, e daí eu começo a retirar as interseções, certo? A cada dois conjuntos. Então nós vamos ter o número de pessoas que tomaram vinho e água, menos o número de pessoas que tomaram vinho e refrigerante, e o número de pessoas que tomaram, no caso aqui, refrigerante e água,
certo? Professor, eu teria que somar aqui a interseção dos três, mas por que eu não vou colocar a interseção dos três? Porque aqui foi zero, certo? Eu não tenho nenhum candidato que tomou os três refrigerantes, certo? Então você não precisa colocar a última parte, que seria no caso o acréscimo da interseção dos três conjuntos, que seria a parte central. A partir daí a gente vai substituir os valores. Então se liga no que ele fala. O número total de pessoas são 57. Então 57 é a união dos três conjuntos. Então essa é a primeira parte, certo? O número de pessoas que tomaram refrigerante foram 28. O número de pessoas que tomaram vinho foram 19. O número de pessoas que tomaram água foram 22. Menos o número de pessoas que tomaram vinho e água. Então observe, ó, vinho e água foram 5 pessoas. Então você substitui aqui. O número de pessoas que tomaram vinho e refrigerante. Então observe, vinho e refrigerante eu chamei de Y. Então menos Y. E o número de pessoas que tomaram refrigerante e água eu chamei de X. Pronto. Daqui, observe que nós podemos encontrar uma relação entre X e Y. Como? Eu vou somar 28 com 19. Então nós vamos ter aqui 28 com 19 com 22 com menos 5, certo? Então vamos somar primeiro, depois a gente retira. Então 8 com 2 dá 10, com 9, 19 sobe 1, 3 com mais 2 dá 5 e 1, 6, 69, menos 5. Então se eu subtrair, o que vai ficar 64. Beleza, então vai ficar 64 menos x menos y. Se eu passo esse 64 para o primeiro membro, então nós vamos ter isso aqui, ó, 57 menos 64 equivale a quem? Menos x menos y. Então, subtraindo 64 de 57, isso vale quanto? Então, 14 menos 7, aqui dá 7, 5 menos 5, então vai ficar menos 7 menos x menos y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1, para a gente deixar o valor de x e y positivo, certo? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, que x mais y vale quantas pessoas? Vale 7 pessoas, certo? Então, olha o que a questão está pedindo. Ó. Daqui a gente já consegue matar a questão. Por quê? Porque você vai observar o seguinte, ó. O que a questão pede é as pessoas que beberam apenas refrigerante. Mas olhem que no início ele diz que 28 pessoas fazem parte de quem, professor? Do conjunto das pessoas que tomaram refrigerante. Sendo que dentro desse conjunto vermelho eu tenho a quantidade de X e eu tenho a quantidade de Y, que são as pessoas que também tomaram vinho e tomaram água, certo? Junto com refrigerante. Então o que é que você vai fazer? Você vai retirar esses dois valores. Então eu vou pegar aqui o 28 e vou retirar esse 7. Então, as pessoas que tomaram apenas refrigerante daquele conjunto que faz parte do refrigerante foram quantas pessoas? 21 pessoas. Então, observe que 21 pessoas ela estaria localizada no conjunto nessa região, que seria a região que eu vou pintar aqui de amarelo. Seria só essa região aqui que faz parte apenas de refrigerante. Tá? Então, uma questãozinha bem massa envolvendo conjunto e a alternativa correta será a letra C de cachorro. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força. Galera, aqui no final do vídeo eu vou deixar dois cards, um card com a playlist da IDECAM e outro com questões de teoria de conjunto, que envolve esse conteúdo dessa questão. Então, você que está aí estudando, se preparando aí para concurso, vestibular, assista essas duas playlists que vai te ajudar muito. Valeu, galera, tamo junto, fui.